Pessoal, a aula agora é sobre fertilizantes com micronutrientes. Esse tema está muito na moda, né? Todo mundo aí começando ou já utilizando micronutrientes, então é uma aula muito importante aí do curso. Bem, segundo a legislação brasileira, quais são os micronutrientes de plantas? Boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco, níquel, cobalto e silício, tá? Então, esses são os micronutrientes segundo essa legislação brasileira de 2004, modificado pela IN 5 de 2007, tá? Bem, pela nutrição mineral de plantas, a gente considera os micronutrientes esses que estão em azul. O cobalto e o silício, eles não são classificados como micronutrientes, né? O cobalto ele é essencial para leguminosas, mas não é essencial para gramíneas, então, por definição, ele não seria um micronutriente. E o silício, como vocês bem sabem, ele é um elemento benéfico, mas, porém, as plantas conseguem completar o ciclo delas sem o fornecimento de silício, então ele não se enquadra também como um micronutriente. Porém, a legislação brasileira considera todos esses 10 elementos como micronutrientes de plantas. Por que que nós estamos vendo um aumento da resposta das culturas a micronutrientes? Muito possivelmente vocês perguntarem aí para o pai de vocês, para o avô de vocês, para os tios, para agrônomos mais antigos, muitos vão falar que micronutrientes, a aplicação de micronutrientes não traz retorno econômico, não aumenta a produtividade, porque no passado realmente os trabalhos não mostravam ganho de produtividade. Hoje em dia está sendo mais comum, né, trabalhos que mostram ganhos de produtividade quando se adiciona micronutrientes. E aqui estão alguns motivos, né? Primeiro, porque a produtividade das culturas tem aumentado, com isso tem aumentado a extração de nutrientes, tem exaurido a fertilidade do solo, e com isso, quando você aplica micronutriente, a planta mostra, aumenta o crescimento. Vários cultivos sem aplicação de micronutrientes. Então, imagine uma lavoura que durante 20, 25, 30 anos nunca recebeu aplicação de micronutrientes. Você vai exaurindo o solo, né? Então, chega um momento que você deve repor o micronutriente para aumentar o potencial produtivo. Terceiro motivo, aumento no uso da calagem, especialmente em sistema de plantio direto. Hoje tem sido muito comum os agricultores aplicarem calcário na superfície, né, para não mexer o solo em áreas de plantio direto, e isso tem feito com que a camada superficial do solo tenha aumentado muito o pH, né? Chegando aí pH próximo de 6, 6,5, 6,7, 6,8. Com isso, a gente sabe que tem uma diminuição na disponibilidade de micronutrientes metálicos, e aí a planta mostra deficiência, tá? Quarto motivo, expansão no plantio direto. Com isso tem um aumento, né, da camada de palha, né? E essa palha vai decompondo e vai formando matéria orgânica, e essa matéria orgânica tem uma capacidade de complexar alguns micronutrientes metálicos, especialmente cobre, zinco, manganês. E aí a planta mostra deficiência nessas áreas de plantio direto. Quinto motivo, expansão para a área de solos arenosos. Como vocês bem sabem, o material de origem de solos arenosos basicamente é quartzo, né? Ou arenitos, e não contém micronutrientes na sua composição. Com isso, solos arenosos não têm micronutriente no material de origem, e com isso o solo vai ser pobre em micronutriente, não vai ter reserva. E por último, a expansão no cultivo de transgênicos. A expansão da soja transgênica ela trouxe um aumento nos casos de deficiência de micronutrientes, especialmente manganês, zinco. Essas culturas eram menos eficientes na utilização dos micronutrientes do solo e mostravam mais sintomas de deficiência, tá? Felizmente, nos últimos anos, as novas variedades têm mostrado menos deficiência do que as variedades transgênicas mais antigas. Bem, sintomas de deficiência não é o objetivo da aula, mas eu só vou mostrar aqui algumas fotos para vocês observarem como tem sido comum deficiência de micronutrientes no campo, nas lavouras. Então, em cana, o elemento boro tem mostrado deficiência em cana, em citros, em mamão, em eucalipto. Então, o boro sempre, como ele forma paredes novas, né, na planta, ele age na região meristemática, tem um acúmulo de boro, né? Quando falta boro, tem problema na formação desses tecidos novos, e aí fica essas deformações aí na folha, no fruto, né? E eucalipto dando aí a brotação, superbrotação, quebra de ponteiro. O eucalipto é uma cultura muito exigente em boro, tá? Então, fotos aí mostrando deficiência de boro. Na soja, por exemplo, deficiente em boro, não formando aí a vagem, caindo, né, a vagem antes que ela consiga granar, né? Em milho, a deficiência de boro não formando a ponta da espiga, né? Novamente, né, o boro é um elemento importante para a formação de tecido
tecidos novos na planta, e quando falta boro não forma o final da espiga, não forma grão, afeta a fecundação, não tem formação de grãos, então uma lavoura de milho aí fica com essas pontas das espigas falhadas, tá? E espigas menores. E aí deficiência de manganês em soja, de ferro em goiaba, zinco em milho, deficiência de cobre em citros, mostrando essas folhas deformadas, manganês em soja novamente, aí essa clorose internerval, né, nas folhas de soja tem sido muito comum, especialmente em soja RR, soja transgênica, deficiência de cobalto. Então, tem sido comum deficiências de micronutrientes no campo. E com isso, se nós queremos altos rendimentos, obviamente nós vamos ter que aplicar algum produto, algum micronutriente para corrigir essa deficiência, senão vai haver queda de produtividade. Pessoal, disponibilidade de micronutriente no solo. Esse slide ele é chave para a nossa aula e vocês têm que entender ele, tá? Isso possivelmente vai cair na prova, é uma questão de prova, tá? Que é muito importante. Bem, à medida que nós aumentamos o pH do solo, principalmente por meio da prática da calagem, aplicação do calcário, nós temos uma elevação do pH, e com essa elevação do pH, a gente sabe que o aumento do pH ele é bom para aumentar a disponibilidade de fósforo, melhorar a disponibilidade de nitrogênio e enxofre, aumenta também a disponibilidade de potássio, cálcio e magnésio e reduz a disponibilidade de alumínio. Então, são todas coisas boas que a calagem faz. Porém, nem tudo na vida tem só o lado positivo, né? Tem também o lado negativo. Qual que é o efeito contrário? À medida que eu aumento o pH, eu diminuo drasticamente a disponibilidade de micronutrientes metálicos, ferro, cobre, manganês e zinco, tá? O aumento da calagem, o aumento da calagem aumenta a disponibilidade de molibdênio e cloro e de boro, porém reduz drasticamente a disponibilidade de micronutrientes metálicos. Isso é muito importante, tá? Então, sempre que o agricultor faz calagem, usa uma dose de calcário um pouco mais alta, aplica calcário na superfície, é comum ver no primeiro ano, aí, nas primeiras semanas da cultura, de vida da planta, alguns sintomas de deficiência de algum micronutriente metálico, tá? Bem, por que que isso acontece? Por que que a calagem indisponibiliza micros metálicos? Acontece o seguinte: nós temos a CTC do solo, composta aí por cargas negativas, e nessas cargas negativas estão adsorvidos, né, os elementos, os cátions, né, cálcio, magnésio, potássio, cobre, manganês, ferro e zinco. Nós falamos que esses elementos estão na fração trocável, estão adsorvidos na CTC do solo, tá? Nas cargas do solo. A fase trocável, por sua vez, está em equilíbrio com a fase solução, que são os elementos solubilizados na água do solo, na solução do solo, que é da onde as plantas absorvem efetivamente os nutrientes pelas raízes, tá? Quando eu faço uma calagem, o que que eu faço, né? Depois que o calcário reage no solo, se transforma em hidroxila. E essa hidroxila, assim como ela complexa o alumínio trivalente, ela pode complexar outros elementos metálicos como manganês, cobre, ferro e zinco. Então ela passa esses elementos de formas disponíveis, cobre, zinco, ferro, manganês, para formas indisponíveis para as plantas. Manganês ligado a hidróxido, cobre ligado a hidróxido, zinco ligado a hidróxido, e a planta não consegue absorver isso aqui. Então ele fica indisponível. Por isso que não é raro vermos alguns sintomas de deficiência de manganês, por exemplo, em soja, em uma área que acabou de receber uma aplicação superficial de calcário. E aí vem uma pergunta: professor, então não é bom aplicar calcário na superfície? Não, é necessário aplicar calcário na superfície para corrigir o pH. E se der deficiência de micronutriente, nós vamos corrigir essa deficiência, seja via fornecendo esse micronutriente via fertilizante ou via foliar, tá bom? Nós vamos remediar essa deficiência. Outra coisa, né? A expansão do plantio direto deixa sobre o solo essa camada de palha, e isso vai formando, aumentando a matéria orgânica do solo. E essa matéria orgânica é uma molécula grande, né? E ela tem carga negativa, então ela vai conseguindo complexar alguns cátions metálicos de carga positiva, né? Como cobre, como manganês, como ferro, né? E o cobre é o primeiro que é afetado, ele é o mais facilmente absorvido, né? Pelas cargas negativas do solo. Então, é óbvio que é bom nós termos matéria orgânica, termos cargas negativas, mas isso vai indisponibilizando esses micronutrientes metálicos. Então, em plantio direto, vai ser comum nós termos que aplicar com mais frequência micronutriente à nossa lavoura. Tanto é que a gente tem visto, né, no campo deficiência de cobre, por exemplo, em soja, né, em soja em áreas de plantio direto. A folha fica aí, a gente chama que a folha fica grávida, né, ela fica com um lado maior que o outro
ósseo. Parece uma barriga de uma grávida, de uma mulher grávida. Então ela fica sem a forma dela muda, né? Fica maior de um lado que do outro. Isso é um sintoma típico de deficiência de cobre em soja, tá? A expansão do cultivo de transgênicos, no começo, né, lá em 2005, 2006, 2007, 2008 até 2010, era muito comum vermos, após a aplicação de glifosato, a lavoura amarelar. Isso no caso da soja, no caso do milho, era muito comum isso. Isso é um efeito, né, que as plantas transgênicas não conseguiam reduzir o manganês na sua rizosfera, o manganês 4+, que tem muito no solo, para o manganês 2+, que é a forma solúvel que as plantas absorvem. Essas plantas eram pouco eficientes em reduzir esse manganês, tá? E isso fazia então uma clorose foliar momentânea. Depois passava o sintoma, depois de uma semana, duas, a planta voltava ao normal, se estabelecia esse equilíbrio e a planta voltava ao normal. Porém, o agricultor, quando ele vê uma lavoura dessa amarelada, ele fica desesperado. Ele não consegue dormir à noite, né? Então, o que ele vai querer? No outro dia, ele vai querer lá aplicar um produto foliar para corrigir essa deficiência. Felizmente, as variedades mais novas de soja transgênicas, elas não têm esse problema. Então, está sendo menos comum aparecer esses sintomas de deficiência. Mas mesmo assim, volta e meia a gente vê deficiência de manganês e zinco em algumas lavouras transgênicas de soja e milho, tá? Bem, agora nós vamos falar um pouco das fontes de micronutrientes, que é muito importante aqui para a aula para vocês, tá? Existem diversas fontes de micronutrientes, e eu vou explicar aqui basicamente a diferença entre algumas delas, tá? Bem, basicamente para micronutrientes existem fontes minerais inorgânicas como ácidos, sais, carbonatos, hidróxidos, óxidos, oxosulfatos, silicatos e fosfitos. Existem algumas fontes de micronutrientes que estão ligados a uma molécula orgânica, como um quelato, como um ácido fúvico, como um ácido úmico, tá? Basicamente, pessoal, todos os micronutrientes, a origem dele, dos micronutrientes metálicos, são minérios, tá? São minérios, são minerais que estão presentes no solo, que são coletados, purificados e vendidos a outras indústrias na forma de minérios, de fontes de zinco, por exemplo, óxido de zinco, fonte de manganês. E aí a indústria pega esse minério, que é uma rocha, basicamente, né? E leva para a indústria, solubiliza, limpa ele, purifica e vai reagir com ácido e fazer fontes de micronutrientes. Basicamente, então são minérios, estão no subsolo, tá? E aí você transforma nessa lista aí de fontes que existe no mercado. Bem, o boro é um pouquinho diferente, tá? Ele não é naquela lista que eu apresentei anteriormente. O boro existem outros fertilizantes, basicamente os fertilizantes com boro, a origem também são rochas, são minérios, e existem diversos minérios que contêm boro. E aí, quando esses minérios são processados, eles dão origem a essas fontes de boro aí que estão listadas, tá? Então, basicamente, nós temos o ácido bórico, H3BO3, que tem 17,5% de boro. É uma fonte solúvel, ele tem um PS5. Toda fonte que aparecer aqui PS, o que é PS? Produto de solubilidade. O que significa 5? Quer dizer que eu consigo solubilizar 5 quilos de ácido bórico em 100 litros de água. Então, PS5 quer dizer que eu consigo solubilizar 5 quilos de ácido bórico em 100 litros de água. Então, é baixa, né? Uma solubilidade baixa. Outra fonte de boro, octaborato de sódio. Ele tem um pouquinho mais de boro, 20% de boro. Ele é um pouco mais solúvel, é o dobro mais solúvel que o ácido bórico. Ele tem um pS 10, tá? E tem também o boro monoetanolamina, que é um boro basicamente que foi tratado com uma molécula orgânica, que é um etanol amina, né? E aí faz esse boro que ele fica numa suspensão, ele já fica numa forma fluida, tá? Essas três primeiras fontes são muito comumente usadas para adubação fluida. Então, por exemplo, uma adubação dissolvida em água, numa calda de pulverização misturada com algum inseticida, algum fungicida, essas fontes são utilizadas na forma fluida. E essas quatro fontes de baixo, elas são pouco solúveis, elas são praticamente insolúveis em água. Então, elas são utilizadas via adubação sólida, aplicadas diretamente no solo, são ou misturadas em fertilizantes NPK, tá? Então, basicamente, são aplicadas dessa forma, tá? E basicamente são rochas moídas com,
com pouco processamento, né? Então, por exemplo, tem o bórax, tem o lexita, que é muito comum, tem colemanita, que já é um pouco mais insolúvel do que as demais, tem hidroboracita, que também é insolúvel. Então, o bórax e o lexita são mais comuns, são mais solúveis no solo, e a colemanita e a hidroboracita são mais insolúveis no solo. Então, as 4 últimas são para aplicação via solo e as 3 primeiras são para aplicação via fluida. Basicamente, são esses os fertilizantes com boro que existem no mercado brasileiro, tá? O Lexita talvez seja mais comum aí para aplicação via solo. Bem, saindo um pouco do boro, agora nós vamos falar um pouquinho de como são produzidas as fontes de micronutrientes metálicos, cobre, ferro, manganês e zinco, tá? Basicamente, a matéria-prima são esses elementos que vêm de rochas, de minérios, que algumas grandes empresas mineradoras produzem, purificam esse material e vendem para outras indústrias produtoras de micronutrientes, na forma de óxido, óxido de zinco, óxido de manganês, óxido de cobre ou hidróxido de cobre, óxido de cobre, né, desculpa. Então, essas empresas compram esses materiais de uma forma até não é muito puro esse material, né? Aí elas purificam ele e começam o processo de produção. O que que pode ser feito com esse mineral aí, com esse óxido? Pode ser feita uma solubilização total. Então eu faço um ataque ácido, eu posso utilizar algum desses ácidos aqui, ácido sulfúrico, ácido nítrico ou ácido clorídrico. Se eu atacar esse óxido, por exemplo, um óxido de zinco com ácido sulfúrico, eu vou produzir um sulfato de zinco. Se eu tratar esse óxido de zinco com ácido nítrico, eu vou produzir nitrato de zinco. E com ácido clorídrico, eu vou produzir cloreto de zinco. Então, qual que é a característica desses 3 materiais aqui? Um sulfato de zinco, nitrato de zinco, cloreto de zinco. Os 3 são solúveis, são altamente solúveis, são produtos bastante purificados, são solúveis em água. Então, são produtos utilizados para adubação foliar. São produtos nobres, que normalmente nós não vamos aplicar esse produto via solo, tá? São produtos muito puros, tá? Inclusive, a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos também utilizam essa rota para produzir alguns aditivos para colocar em suplementos vitamínicos e tudo mais, tá? Então, são produtos bastante puros. Posso usar ácido acético ou ácido fórmico, produzir acetato e formiato. Isso não é muito comum ainda no mercado. Eu posso fundir isso, posso elevar a alta temperatura. Tem uma empresa aqui no Brasil que eleva a 1500 graus esse óxido, mistura com outros produtos, eleva a 1500 graus e faz o que a gente chama de fritas, né? Você solubiliza esse material através de processamento térmico. Não é muito comum, só tem um produto realmente que é fritas no Brasil. Se eu pegar esse óxido e eu micronizar ele, o que significa micronizar? Eu passar por um moinho e fazer uma moagem ultra fina, um moinho muito potente que vai diminuir o tamanho dessa partícula. E aí eu vou produzir um produto que é um óxido ou um carbonato, por exemplo, que são materiais insolúveis, e eu consigo colocar alguns aditivos e esse óxido ou esse carbonato vai ficar em suspensão. Não vai ficar numa solução, porque ele não é 100% solúvel, então ele vai ficar em suspensão. Então são produtos bastante viscosos, densos, que têm sido usados hoje no campo também. É uma nova classe de produto que tem surgido no mercado, tá? Se eu pegar esse óxido e simplesmente moer ele finamente, eu vou fazer uma mistura de óxido. Então eu posso moer o óxido de zinco, de manganês, com cobre, moer ele e depois granular ele. Eu vou ter uma mistura de óxido. Tá? Vai ser um produto que a gente chama de FTE, que vai ter na sua constituição vários micronutrientes, desde manganês, zinco, cobre, ferro até boro. Posso fazer um FT que tenha todos eles. E aí eu posso pegar esse FT e misturar numa formulação NPK para vender uma formulação que tenha micronutriente. Isso é muito comum, tá? Porém, como a gente observa, são óxidos, são produtos pouco solúveis, tá? Ou se não, eu posso pegar essa mistura de óxido e fazer uma solubilização parcial com algum desses ácidos aqui. Não uso uma quantidade total de ácido, eu utilizo uma quantidade menor e depois eu granulo ele. E aí eu faço um oxisulfato granulado. Esse produto, sim, na verdade, que dá origem a esses FTE, que a gente chama, que são produtos granulados, parcialmente solúveis, não são totalmente solúveis, são parcialmente solúveis, que podem ser misturados a fertilizantes NPK para fazer misturas de grânulos que contenham micronutrientes, tá? Pessoal, eu não quero que vocês decorem esse slide, mas é muito bom vocês saberem as diferenças entre esses produtos. Então, aqui em cima são produtos 100% solúveis,
até produtos parcialmente solúveis, os oxi-sulfatos, até produtos insolúveis, como mistura de óxidos e os óxidos e carbonatos em suspensão concentrada. Então, eu tenho produtos variando muito a solubilidade desses micronutrientes dentro dessas matérias-primas, tá bom? E aí nós temos uma linha de produtos mais nobres, né, complexos e quelatos que são utilizados para adubação foliar. Então, por exemplo, se eu pegar um sulfato de cobre, um sulfato de manganês ou um nitrato de manganês e reagir ele como uma molécula orgânica, por exemplo, um EDTA, que é um quelatizante, uma molécula orgânica, ou HEDTA, eu vou fazer um cobre quelatizado com EDTA, e esse produto vai ter 13% de cobre, ou seja, em 100 gramas eu tenho 13 gramas de cobre, ou 9% de cobre. Então, eu posso ter quelato de cobre, de ferro, de manganês, de zinco. Então, são produtos mais nobres, onde eu reajo ele com produto com quelato, né? Com uma molécula orgânica, para deixar ele mais estável. Já vamos falar sobre o que é quelato no próximo slide. Metalosato também é uma forma de quelato, né? São quelatos à base de aminoácidos, são materiais bastante nobres. Ou eu posso usar moléculas orgânicas, ácidos úmicos, ácidos fúvicos, é, para fazer um produto complexado. Aí não é uma quelatização, é uma reação um pouco mais fraca, né? É uma complexação desses micronutrientes, tá? Bem, então a gente chega aí em quelatos. Essa é uma parte importante da aula. O que são quelatos? Quelatos são formados por uma combinação de um agente quelatizante, entre parênteses, uma molécula orgânica que tem a carga negativa, tá? Fecha parênteses, através de ligações coordenadas com um metal. Então, a carga negativa dessa molécula orgânica, que pode ser um EDTA, um metalosato, um aminoácido, é, alguma molécula orgânica que tenha carga negativa, vai se ligar à carga positiva de um metal, de um cobre, de um manganês, de um ferro, de um zinco. Tá? E aí eu tenho uma quelatização, há uma neutralização de cargas, e o produto resultante ele é neutro, não tem carga na verdade. Tá? Qual que é a principal vantagem desse produto? Ele se dissocia um pouco em solução. Como ele não tem mais carga, dissocia pouco em solução. Essa é a principal vantagem de um produto quelatizado. Já vou explicar, vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Então, são produtos menos suscetíveis a reações que os precipitam, ficando mais disponível às plantas, tá? Então, qual que é a principal vantagem do quelato? Eu posso misturar esse produto com algum outro produto. Eu posso fazer uma mistura de tanque. Eu posso misturar um quelato de manganês, por exemplo, com um inseticida. Eu posso misturar um quelato de manganês com um herbicida, com um glifosato, por exemplo, e não vai ter nenhuma reação. Não vai diminuir a eficácia de nenhum dos dois, tá? Então aqui, deixa eu mostrar esse, depois eu volto para a foto anterior, desculpa, está fora de ordem. Bem, vamos fazer uma comparação de produtos à base de sal, por exemplo, um sulfato de zinco, a gente fala que é um sal, ou um quelato de zinco, tá? Quando eu pego um sulfato de zinco, um produto sólido, e dissolvo ele em água, em solução, ele vai dissociar e vai formar um cátion, né, zinco 2+, com duas cargas positivas, tá? Se eu for fazer meu objetivo é fazer uma pulverização foliar de zinco, eu posso pegar essa solução e fazer a pulverização foliar, não tem problema nenhum. Agora, se eu quiser misturar essa solução com alguma outra molécula, algum inseticida, fungicida, ou herbicida, e normalmente essas moléculas são orgânicas e têm carga, vai ocorrer uma reação. Então, normalmente eu não posso fazer essa mistura. Aí, nesse caso, é melhor eu dar preferência a um produto quelatizado. Então, o que é um produto quelatizado? Eu tenho lá o meu zinco, 2+, e isso aqui representa a molécula orgânica. Uma molécula orgânica, por exemplo, um EDTA, uma molécula orgânica, que é rico, que é cheio de cargas negativas. E essas cargas negativas se ligam nessas cargas positivas e neutralizam essas cargas positivas aqui desse zinco. Então, o produto resultante, então agora ele é um quelato, ele não é mais um zinco 2+, é um quelato de zinco, é uma molécula maior, tem tamanho maior, porque além do zinco tem a molécula de DTA em volta, porém a carga dele é neutra, é nula. É nula. Então aqui no caso eu posso adicionar um herbicida, um fungicida, um inseticida que não vai reagir com esse produto, tá bom? Espero que tenha ficado mais claro aí o que é um produto quelatizado. Então, obviamente, é um produto mais nobre e um produto muito mais caro do que um sal. Tá? E aqui eu tenho um exemplo. Ó.
Isso aqui é o que foi feito aqui. Nós pegamos, aqui no exemplo da esquerda, um sulfato de manganês, um produto, um sal, e misturamos com glifosato. Então tinha glifosato aqui nesse potinho, nesse becker. Adicionamos sulfato de manganês, que é um sal, que tem manganês na forma 2+, e misturamos. Depois de um tempo começou a ocorrer essa reação de precipitação. Formou essa goma aqui, essa borra, né? Que na verdade, se eu deixar aqui, com o tempo isso aqui vai precipitar. E se fosse em um tanque de pulverização, obviamente ia entupir bico, ia ter problema, tá? E aqui tinha glifosato nesse becker, nós adicionamos um produto quelatizado, um quelato de manganês, que sem carga. E aí não houve reação nenhuma. Então aqui essa solução está cristalina. Nós temos duas moléculas aqui em solução, tanto o glifosato quanto o quelato de manganês, sem reação nenhuma. Aqui não teremos entupimento de bico e não vamos ter nenhum problema de incompatibilidade física ou química desses materiais, tá? Então, pessoal, qual que é a grande vantagem de um quelato? Sempre que o agricultor quer misturar mais produtos em um tanque, e isso é muito comum que ele faça, é melhor dar preferência para um produto quelatizado em relação a um produto à base de sal, tá? Um sal simples, tá? Quanto à legislação, pessoal, para fertilizantes com micronutrientes, isso aqui é importante vocês entenderem. A legislação tem mudado, ela mudou bastante ultimamente. Então, o que a legislação exige, né? Micronutrientes para aplicação foliar ou para fertirrigação, deve ser declarado o teor solúvel em água, ou seja, o produto tem que ser solúvel em água, tá? Fertilizante, micronutriente para aplicação via solo, o que a empresa, né, precisa apresentar para o agricultor? O teor total do micronutriente, por exemplo, é 10% de zinco, e no mínimo 60% desse teor total tem que ser solúvel por algum extrator. E existem dois tipos de extratores: o ácido cítrico a 2% e, a- e o extrator CNA mais água, citrato neutro de amônio mais água. Então, por exemplo, para cobre e manganês, pelo menos 60% do teor total tem que ser solúvel em CNA mais água. E para esses micronutrientes aqui, pelo menos 60% tem que ser solúvel numa solução ácido cítrico 2%. Pessoal, por que a legislação exige que 60% tem que ser solúvel? Para evitar que alguma indústria pegue qualquer fonte de micronutrientes sem qualidade física ou química nenhuma, granule isso e venda para o agricultor. Então, pelo menos 60% tem que ser total. Então, isso faz com que as empresas tenham que garantir uma qualidade mínima do produto para ser usado na lavoura, tá? E somente eu vou listar agora uma observação que mudou na legislação para fertilizantes para aplicação foliar recentemente. Uma mudança, no meu ponto de vista, ela foi negativa, tá? Que em 2018 saiu uma instrução normativa que fala o seguinte: para produtos à base de suspensão concentrada, como óxidos, carbonatos e hidróxidos, não precisa declarar o teor solúvel em água, pode-se declarar o teor total, tá? E com isso, pessoal, abriu-se porta, né, para algumas empresas comercializarem suspensão concentrada para pulverização foliar. Porém, existem muitas dúvidas, né, se esse tipo de produtos as plantas conseguem, as folhas conseguem realmente absorver esses produtos. Então, é um tópico um pouco polêmico aí da legislação, essa mudança aí, tá bom? Bem, pessoal, então nós vamos parar aqui a primeira parte da aula, nessa parte de legislação, e na próxima aula nós vamos abordar o manejo da adubação com micronutrientes, tá bom?